Glória a Deus, estamos falando nesses dias sobre certeza e confiança mesmo diante das maiores crises. Eu não sei qual foi ou quais foram as maiores crises da sua vida, mas com certeza, talvez a nível coletivo, a nível de população, talvez nós nunca vivemos uma crise tão grande como essa do novo coronavírus, da Covid-19, epidemia que se tornou pandemia, e esse distanciamento social. E eu sei que muita gente foi mexida. No primeiro momento, muitos de nós assim, ficamos muito apreensivos, até porque não dizer amedrontados, sem saber o que estava acontecendo. Alguns estavam imaginando que Jesus já estava voltando, outros estavam imaginando que a ira de Deus estava sendo descarregada sobre a humanidade. E até que a gente se localizou na palavra e a gente foi sendo dirigido e guiado pelo Espírito Santo, ouvindo a palavra de Deus através da igreja, através dos ministérios que Deus levantou, para a gente poder dizer assim, não, está tudo certo, Deus está no controle, né? Ele continua bom e Ele vai ser sempre bom, porque não tem como Ele ser outra coisa, é essência de Deus essa bondade. E Ele não teve nada a ver com essa pandemia, não foi Ele quem causou a pandemia, isso foi uma obra de uma parceria entre o inferno e as escolhas erradas que os homens têm feito ao longo de muitos anos, agredindo a natureza, agredindo o ecossistema, agredindo o meio ambiente, agredindo a vida marinha, agredindo o ar, uma série de agressões que o homem insistentemente tem feito, escolhas erradas. E como consequência, então, nós tivemos essa ação maligna desse vírus, um ataque do diabo generalizado, mas nós estamos declarando nesse mês de outubro, o fim da pandemia pela fé, em nome de Jesus. Pastor, só vai terminar quando a vacina ficar pronta. Cara, tudo bem, essa é uma maneira assim, mais factível, uma maneira assim, mais plausível, uma maneira mais sensata e racional da gente entender que a pandemia vai terminar, mas basta uma palavra de Deus, meu irmão, e essa pandemia, ela acaba da noite para o dia. Basta uma palavra. Deus, ele não tem compromisso com a lógica humana, né? Ele não tem um compromisso com a ciência humana. Cara, muitas vezes ele vai além, com certeza ele vai além. Olha só a transformação da água em vinho. Cara, aquele vinho ali, aquele vinho com aquela qualidade que houve ali em João capítulo 2, nas bodas de Caná da Galileia, aquele vinho, os especialistas dizem que ele demoraria pelo menos por baixo 10 anos. A videira, a uva, aí recolher, por causa da qualidade. E Jesus fez num instante, bastou uma palavra. Eu não sei quanto tempo demoraria para que Pedro pescasse o tanto de peixes que ele pescou de uma vez só. Talvez semanas, talvez meses. Meu irmão, quando Deus entra em ação, os nossos projetos são acelerados, né? A obra de Deus é acelerada em nossas vidas, nós começamos a ganhar tempo, o nosso tempo começa a ser produtivo. Quantos estão orando aqui para que o seu tempo seja altamente produtivo em tudo aquilo que você fizer? Promessa? Certeza e confiança mesmo diante das maiores crises. É preciso estar ligado no fato de que o justo, e aqui está falando do Filho de Deus, que foi justificado, nós, cada um de nós que somos filhos de Deus, nós vivemos pela fé. Esse é o idioma do reino de Deus. É a principal linguagem. Não há outra maneira de você e eu vivermos vitoriosamente a não ser pela fé. 1 João 5,4 diz isso, não está escrito ali, mas 1 João 5,4 diz isso claramente. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Eu sei que você não pode olhar para a pessoa que está ao seu lado, mas eu vou dizer para ela em seu lugar: a sua fé é vencedora. A sua fé funciona. Em pleno século 21, meu irmão, a tua fé funciona. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Fé é a única maneira de acessarmos a graça. Fé é a única maneira de acessarmos esse pacote da herança de Deus para nós. Todas as conquistas, todos os ganhos e benefícios que Jesus conquistou para nós, é pela fé que nós acessamos. A graça disponibilizou, mas não adianta você ter. Imagina bem uma coisa. Digamos que alguém deposite um dinheiro na sua conta e te avise: olha, eu depositei, aleluia, R$5.000. Oh, glória a Deus. Na sua conta. Cara, se você de alguma forma não usar uma senha e não tomar providência de determinadas ações, de ir lá e tirar aquele dinheiro e usar aquele dinheiro, não vai adiantar nada. Então, a graça é como se fosse uma mesa com um banquete maravilhoso, mas nós precisamos de sair de onde nós estamos, nos dirigirmos a essa mesa e pegarmos tudo aquilo que nós precisamos em Cristo Jesus. É assim que funciona a fé em relação à graça. Não há outra maneira de desfrutarmos a graça e recebermos toda a nossa herança em Cristo sem ser pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor Maurício falou sobre isso aqui no domingo pela manhã. Eu quero recomendar para você que você ouça mais uma vez a palavra que foi ministrada domingo pela manhã, sobre a fé. Agora, o segundo ponto que a gente vai discorrer um pouquinho mais hoje, eu preciso reconhecer, cada um de nós precisa de ter discernimento, que a fonte dos problemas é Satanás. A fonte dos problemas, eu preciso reconhecer a fonte dos problemas e me firmar nas convicções corretas sobre Deus e a sua vontade para mim. Por que nós estamos declarando, por exemplo, o fim da pandemia? Porque nós sabemos que é a vontade de Deus que a pandemia termine. É a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que ela se prolongue. Meu irmão, tribulação na minha e na sua vida tem prazo de validade. 2 Coríntios 4, 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação não são para comparar com o eterno peso de glória que há de se manifestar em nós. Deus tem um propósito para essa pandemia? Tem. Deus sempre entra no circuito. Quando o diabo ataca, ele entra no circuito, ele não nos abandona. Ele não nos deixa ao nosso bel prazer dizendo assim: está vendo, vocês escolheram isso, vocês deram brecha. Foi vocês que propiciaram esse ataque, então agora se virem com o diabo. Não é assim que ele faz. Ele não nos abandona, Ele nos acolhe, Ele está presente, Ele é Deus Emanuel, Deus que está com a gente a cada dia, mesmo que a gente erre. Deus não é um Deus que está com você só quando você acerta. Hello? Boa notícia, quando você erra, Ele continua com você, te amando, te corrigindo em amor, te mostrando o caminho por onde você deve andar, recalculando a rota. Ele é especialista em recalcular a rota no seu casamento, na sua vida emocional, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Quantas vezes você tomou decisões erradas na tua própria vida física, a nível de alimentação, de dieta e tantas coisas. E Ele está sempre do seu lado. Eis que eu estou com vocês todos os dias. Vocês acertando ou vocês errando, vocês sendo teimosos ou obedientes, eu estou com vocês, eu amo vocês. Cara, eu não consigo desistir de vocês. Eu queria que você dissesse para a pessoa que está ao seu lado, mas você não vai conseguir, eu vou dizer por você. Fala assim: olha, Deus não consegue desistir de você. É lindo isso, não é não, gente? Ele não consegue desistir de você que nos acompanha pela internet. Mas pastor, eu faço de tudo para ele desistir de mim. Eu erro pra caramba, eu sou teimoso, eu sou obstinado, eu sou duro de coração, empedernido, a cerviz dura. Cara, ele vai continuar te amando.
como ele amou Judas Iscariotes até no dia da traição. Amigo, a que vieste, olha só como ele recebeu o traidor. Amigo, a que vieste? Porque ele tinha dito antes, eu já não vos chamo mais servos, mas amigos. Porque tudo aquilo que o Pai me mostra, eu falo com vocês. Eu não tenho segredos mais com vocês, eu sou transparente com vocês. Vocês são meus amigos. Vocês estão comigo aí esses 3 anos e meio, junto comigo. Nessa jornada, nessa trajetória. Eu valorizo isso, vocês estão aí comigo. Alguns com mais paixão, outros com menos paixão. Alguns com mais compromisso, outros com menos compromisso. Mas, cara, vocês estão junto de mim. Então eu preciso reconhecer que a fonte dos problemas não é Deus. Olha só essa frase aqui. Deus não é o autor de desgraças. Alguém diga aleluia. Deus não é o autor de falências. Deus não é o autor de destruições. Deus não é o autor de doenças, de catástrofes, de epidemias e pandemias. Ele não é o autor de nenhum tipo de mortandade que assola a humanidade. Nenhum tipo de praga vem do Senhor. Nenhum tipo de crueldade vem do nosso Pai, porque Ele é eternamente bom e a sua misericórdia dura para sempre. O seu recede para conosco, a sua fidelidade, a sua aliança para conosco dura para sempre, meu irmão. Ele estabeleceu uma aliança com Cristo, seu Filho, e nos inseriu nessa aliança. Ele nos incluiu na aliança que Ele fez com Jesus, o seu Filho amado. E Ele nos trouxe para essa aliança. Ele nos convida a estar fazendo parte desta aliança. E todo aquele que está em Cristo está debaixo dessa aliança. E debaixo desta aliança, e nessa aliança você tem proteção, você tem provisão, você tem saúde plena, você tem prosperidade, você tem relacionamentos sadios e saudáveis com as pessoas, você tem crescimento, você tem, cara, uma vida de excelência. Tudo isso tem origem, essas catástrofes e epidemias e tragédias, tudo isso tem origem no inferno e na queda do homem, que trouxe maldição para o mundo. Jesus na terra era a demonstração viva da vontade do Pai em ação. Ele curou, Ele multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho, acalmou tempestades, ressuscitou mortos, abriu os olhos aos cegos, curou os paralíticos. Ele fez o bem e não o mal. Ele patrocinou o bem, Ele espalhou o bem, Ele expandiu o bem aonde quer que Ele colocasse a planta dos seus pés, o bem ali se instalava. Louvado seja Deus. Não há nenhum relato de Jesus chamando à existência algum tipo de praga, algum tipo de juízo, algum tipo de maldição sobre as pessoas. Ele fez isso com a figueira, mas sobre as pessoas Ele não fez. Certa feita, os discípulos tentaram extrair dele uma ação de juízo, mas foram severamente repreendidos. Olha só o que diz aqui em Lucas 9, 51 até 55, pela NVI. Aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. Indo eles, entraram no povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Jesus só faltou falar: vocês não sabem que vocês estão endemoniados com essa proposta maluca de vocês aí. Eu não vim para destruir, eu não vim para roubar, eu não vim para matar, eu não vim para ferir, eu não vim para machucar. Aleluia. Sabe o que Jesus quis dizer aqui aos seus discípulos? Eu não vim para fazer o mal.
Eu vim para fazer o bem. Eu não vim para machucar as pessoas, para imputar sofrimento a ninguém e nem desprezar a quem quer que seja. Eu vim fazer o bem. Eu vim fazer o bem. E se nós queremos ser a expressão de Jesus na terra, nós precisamos ter um compromisso com o bem, amados. De fazer o bem e não olhar a quem. Isso é confirmado no testemunho que o apóstolo Pedro deu de Jesus na casa de Cornélio. Atos 10, 38. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. É lindo isso. Ele foi por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E uma das coisas que um dos instrumentos mais usados pelo diabo para oprimir as pessoas foi a religiosidade, a lei. O jugo da lei, o peso da lei, o jugo das ordenanças que pesava profundamente. Porque os fariseus hipócritas, eles diziam o que as pessoas tinham que fazer, mas eles mesmos não faziam. Você precisa entender, Satanás é o autor e o causador de todo o mal que existe sobre a face da terra. João 10,10 confirma isso. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então é impossível que Jesus queira que alguém fique doente. É impossível que Jesus queira que alguém vá à falência. É impossível que Jesus queira que algum casamento seja destruído. É impossível que Jesus queira que alguém entre em um processo de depressão. Não é vontade de Jesus, não é vontade do Pai, não é vontade do Espírito Santo, não é vontade de Deus. E também não é vontade da igreja que expressa Deus na face da terra. Preste bem atenção numa coisa. O mal que há no mundo é o resultado de uma parceria, de Satanás e do pecado do homem, escolhas erradas, que abriu as portas para a ação do inimigo. Cabe arrependimento? Claro que cabe. Mas não aquele arrependimento de assim, oh Deus perdoa porque nós erramos, nós fizemos escolhas erradas, e chorar, e ficar com remorso. Não é esse o tipo de arrependimento que cabe. O arrependimento que cabe é uma mudança de mentalidade. Esse é o arrependimento neotestamentário. Não é o arrependimento de saco e cinza, e de jejum, e de gemido, e de clamor, e de súplica, e de ficar com a boca no pó. Meu irmão, não adianta muito essas ações se não houver uma mudança de mentalidade. Alguém está comigo aí? Mudança na maneira de pensar, metanoia. Metanoia. É claro que a igreja está tendo a oportunidade nessa pandemia de se arrepender, sim, de mudar a sua mente. É claro que as pessoas do mundo estão tendo a oportunidade também de rever os seus conceitos e valores. E a igreja precisa de ajudar nisso, trazendo, sabe, uma pregação da bondade de Deus e não do juízo. Está vendo? Vocês não quiseram mudar. Olha aí, vocês continuaram sendo teimosos, obstinados. Bem feito, olha aí, Deus está mandando o juízo para vocês. Gente, nós precisamos ser uma voz contrária a isso. Nós precisamos de ter uma voz muito firme, uma voz profética firmíssima, contra esse tipo de entendimento e de pregação. Não tem nada a ver. Cara, o mal é por causa dessa parceria maldita entre escolhas erradas, pecados do homem e o diabo aproveitando a brecha. Ou vocês acham que o diabo foi lá, pegou a fruta e colocou na boca de Eva e forçou ela a comer? Ela escolheu, enganada. Ela atendeu a sugestão do inimigo. Então, às vezes, as escolhas erradas são influência maligna? São. Mas, olha, o diabo pode atacar sua mente do jeito que for. Mas ele só vai poder agir e ele só vai poder prevalecer quando há uma ação concreta, uma escolha concreta que quebre algum princípio. Enquanto for só ataque na mente, meu irmão, vai repreendendo. Vai dizendo assim, eu não aceito esse ataque. Essa sugestão não vem do meu Deus. Essa voz não é a voz do bom pastor.
Eu não aceito isso. Eu não preciso ficar doente. O que está acontecendo comigo não é porque eu errei demais, eu semeei muita coisa errada e agora eu estou colhendo. Não, eu quebro isso em nome de Jesus. Claro que se você tiver com um estilo de vida que não corresponda àquilo que a palavra de Deus nos ensina, cara, muda esse estilo de vida. Deixa o arrependimento operar na sua vida. Portanto, creia na graça, creia no amor incondicional do Senhor Jesus e no seu poder para te livrar e te guardar, mesmo em meio às maiores crises. Fique firme nessa crença. Estamos terminando, Efésios 6,10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Na NVT diz assim, uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Na verdade, quando o apóstolo Paulo diz assim, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, ele está dizendo assim, se firmem em quem Deus é. Sejam fortalecidos em quem Deus é, no Senhor, e também sejam fortalecidos no que Deus faz, na força do seu poder. Se firmem no caráter de Deus, na benignidade de Deus, na essência bondosa e amorosa de Deus, mas também se firmem no seu poder, que faz com que todas as coisas aconteçam a nosso favor. Salmo 81, de 13 a 16. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Quantos creem que pelo fato de você estar em Cristo, essa promessa se cumpre? Olha só, porque você está em Cristo, Deus derrotará logo os seus inimigos, e Ele voltará a mão poderosa dEle contra os seus adversários, pelo simples fato de você estar em Cristo, debaixo dessa aliança, meu amado. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele, porque eles veriam em você a bênção de Deus, e eles se submeteriam a Deus. Caramba, olha só, esse Deus é bom, e isso duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Para terminar essa noite eu quero ter 2 outros versos do livro de Salmos. Salmo 34, 17 e 19. Na Nova Versão Transformadora diz assim: o Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. Cara, é óbvio que nós estamos sujeitos às angústias. Somos humanos, somos frágeis, somos vulneráveis muitas vezes, diante de uma pressão espiritual, diante de uma pressão financeira, diante de uma pressão relacional, familiar. Cara, muitas vezes a angústia sobe no nosso coração, mas não permita que a angústia prevaleça. Muitas vezes nós não temos como impedir a angústia de se instalar no nosso coração, mas nós podemos impedir que ela prevaleça, que ela continue ali. Versículo 19, o justo, falando de mim, de você, o justo enfrenta muitas dificuldades. Quantos nesse ano até agora enfrentaram muitas dificuldades? Você que nos acompanha pela internet, em qualquer lugar desse planeta. Obviamente que muitos de nós, talvez a grande maioria, a maioria esmagadora, enfrentou e tem enfrentado dificuldades e ainda vai continuar enfrentando. A questão não é parar de enfrentar dificuldades. A questão é saber como enfrentar as dificuldades. E ter a certeza que mesmo enfrentando dificuldades, o Senhor vai nos livrar de todas elas. Pode aplaudir Jesus nesse lugar. Aplaude Jesus nesse lugar. Eu amo isso. O justo enfrenta muitas dificuldades. Agora, sabe o que acontece quando nós enfrentamos muitas dificuldades? Cara, Deus nos livra de todas, e além de nos livrar de todas, Ele nos faz crescer e expandir as nossas conquistas.
É tempo de você e eu, é tempo de nós expandirmos as nossas conquistas debaixo das promessas da palavra de Deus. Debaixo da obra que Jesus consumou, debaixo do preço que Ele pagou. Vamos ficar em pé. Eu queria que você declarasse em alto e bom som comigo. Vamos fazer 4 declarações, 4 confissões de fé. Diga assim: dúvida, eu te resisto. Medo, declare, eu te resisto. Desesperança, eu te resisto. Pensamento errôneo, eu te resisto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.